Amados, a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, toda a escritura de Deus, eu creio que além de nos trazer um ensinamento, ela nos traz algo muito poderoso aos nossos corações. Eu creio que a palavra de Deus, além de nos trazer um ensinamento, ela nos traz algo que mexe com a nossa vida, mexe com as nossas estruturas de uma certa forma. Quando você pega uma argila e começa a derramar água nessa argila, vai permitir que você molde essa argila, esse barro de argila, conforme aquilo que você deseja esculpir, aquilo que você deseja fazer com ela. E assim você vai dando forma, vai transformando aquele pedaço de barro, aquele pedaço de argila, em algum objeto, em alguma coisa que você queira fazer. E a palavra de Deus também em nossas vidas é exatamente isso. A palavra de Deus, ela é como se fosse água sendo derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Ela vai derramando, vai nos amolecendo, vai nos esculpindo conforme a vontade, conforme o querer de Deus, em nossas vidas. Eu gostaria de falar de alguém que a palavra de Deus nos ensina, alguém que teve a sua vida totalmente transformada, alguém que teve uma vida totalmente, mudou totalmente a sua história, a sua trajetória de vida, que é a vida de Jacó. Jacó é um grande patriarca. Vamos ler lá então a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, diz assim a palavra de Deus, capítulo 32, versículo 32. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou no val de Jaboque. Tomou seus felos, passara ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até romper o dia. Quando o homem viu que não se prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa, e deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou então o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Eu quero estar orando nesse momento um pouquinho, no nome de Jesus. Pai, te louvamos, Pai, porque entendemos que o Senhor nos traz palavra para que possamos, ó Pai, crescer em Tua presença. Para que possamos suportar o dia mal, para que possamos, ó Pai, no nome de Jesus, crescer naquilo que o Senhor tem como propósito, ó Pai, em nossas vidas. E que essa palavra, ó Pai, no nome de Jesus, venha de encontro ao nosso coração, ó Pai, não para suprir as nossas necessidades e vontades, mas para suprir aquilo que o Senhor tem, ó Pai, como projeto e plano em nossas vidas. E possamos, ó Pai, nos atentar quanto àquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas, e viemos, ó Pai, no nome de Jesus, tomar como base de crescimento no nome de Jesus. Jacó, filho de Isaque com Rebeca, irmão gêmeos de Esaú, teve a sua vida transformada ao lutar com um anjo, ao lutar com um homem, com o próprio Deus, o anjo do Senhor, a palavra de Deus diz. Amados, quando eu entendo, a palavra de Deus diz lutar com o anjo, ela está dizendo de um momento a sós com Deus. Ela está dizendo do momento que você se encontra na presença de Deus. Está dizendo do momento que você entrega a sua vida para Deus. E começa então a lutar porque existe algo nessas vidas, existe algo na minha vida, existe algo na sua vida, e de repente vai ser uma luta. Transformação nos corações, para que haja transformações nas nossas vidas. Muitas coisas nós temos que lutar com aquilo que estamos vivendo, para que Deus então possa derramar a sua presença e possa nos transformar mediante aquilo que estamos enfrentando. E Jacó foi um homem que marcou sua história, mas não apenas por sua trajetória de vida, mas pela história de transformação que Jacó teve, mas pela história que ele obteve em toda a sua vida, não aquela vida vivida, mas a transformação que obteve mediante ao propósito de Deus. Com a história de Jacó aprendemos sobre o valor da graça. Jacó enganou seu pai dizendo que era seu irmão. Jacó, eu penso aqui nessa história que Jacó não acreditava que Deus tinha planos para a sua vida. Jacó não acreditava que Deus tinha bênção para a sua vida. Enganou seu irmão, pois não acreditava que Deus poderia abençoá-lo. Amados, muitas vezes nós tomamos posições em nossas vidas porque nós não cremos no poder de Deus, porque nós não cremos que Deus possa nos abençoar mediante a tal situação, porque não cremos que Deus possa derramar graça sobre nossas vidas mediante a vida que levamos. E Jacó, não acreditando na bênção do Senhor, ele então engana ao seu pai dizendo que era seu irmão. Ele não acreditava que Deus tinha uma bênção pelo modo de vida que ele levava. Mas Deus tem uma bênção para mim e para você. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que te formasse do ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei.
Queridos, Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, Deus sabe bem para o qual Ele nos criou, e firmamento derramado sobre o propósito que Ele tem sobre nossas vidas. Mas às vezes nós duvidamos do propósito de Deus, né, que Ele tem sobre nossas vidas. Quando não acreditamos na promessa de Deus, lutamos com a força do nosso braço. Quando não acreditamos na força, né, no propósito que Deus tem em nossas vidas, lutamos com as nossas próprias forças. E Jacó estava exatamente fazendo isso, lutando com a força do braço. Ao tomar o direito de primogenitude de seu irmão, com medo de morrer, o que Jacó faz? Ele foge, passa a viver uma vida então, né, inquieta, uma vida que ele não conseguia então alcançar, né, os propósitos, que vivia uma vida fugindo mediante a atitude que ele tomava, mediante a situação de vida que ele estava tendo. Jacó, ao invés de tratar os seus problemas, ele prefere fugir. Quantos de nós, muitas vezes, ao invés de resolver os problemas que enfrentamos, ao invés de resolver a situação que estamos passando, resolve fugir dos problemas? E era isso que Jacó estava vivendo, era isso que Jacó estava fazendo. Ao invés de resolver a situação, o seu problema, ao invés de resolver aquilo que ele estava passando, ele preferia fugir dos problemas. Amados, quantos de nós tem fugido do problema do nosso relacionamento, casamento? Quantos de nós tem fugido do nosso problema financeiro? Quantos de nós tem fugido do nosso problema profissional? Quantos de nós tem tomado situações, né, incoerentes, erradas, fugindo do problema com medo de solucionar? Quantos de nós tem preferido, de repente, o divórcio, né, do que resolver o problema do relacionamento? Tem se infiltrado a bebida porque está passando problemas familiares? Tem preferido tomar situações, né, próprias, porque não tem conseguido endireitar os seus caminhos mediante ao propósito do Senhor. E Jacó vivia uma vida fugindo dos seus problemas. E nós temos que entender então que nós temos que nos refugiar na presença de Deus, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que Jacó cometeu. Jacó, ele foge para a casa de seu tio, né, mediante a sua mãe, deu essa instrução para fugir para a casa de seu tio, e Jacó foge lá. E aí essa história, né, nos dá algo muito interessante, porque Jacó, aqui nessa história, diz que ele começou então a viver aquilo que ele estava fazendo. Jacó, ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, e seu tio o engana e dá Lia, né? Então a gente vemos nessa história aqui que aquele que era um enganador foi enganado. Às vezes Deus permite nas nossas vidas, muitas vezes Deus vai permitir na minha e na sua vida, né, experimentar do próprio veneno, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser transformados, para que nas nossas vidas possa tomar uma atitude diferente. Eu creio assim que Jacó, quando ele foi enganado, ele começou a refletir o que ele fez com o seu irmão. Eu creio que Jacó, quando foi enganado, ele começou a pensar o que seu irmão estava sentindo, por ele tomar o direito do seu irmão, pelo que ele fez com seu pai. Eu creio que quando Jacó passou por esse momento, né, de dificuldade, ele começou então a refletir pela vida que ele estava levando. E muitas vezes, em nossas vidas, vamos nos sentir assim como Jacó, porque vamos provar do próprio veneno. Para que isso? Para que nós possamos crescer, para que possa haver transformação em nossas vidas, para que nós possamos tomar um rumo diferente, para que nós possamos refletir sobre a vida que estamos levando, sobre as situações que estamos tomando, né? Deus vai permitir muitas vezes experimentar do próprio veneno, para que com isso nós possamos então crescer. Às vezes Deus permite deserto em nossas vidas, Deus permite que olhamos para dentro de nós, né, para que nós possamos então analisar quem realmente somos. Quando nós olhamos para dentro, nós enxergamos quem verdadeiramente somos. Quando nós podemos enxergar para dentro de nós, começamos então a avistar a vida que verdadeiramente estamos tomando, né, o rumo que nós estamos decidindo tomar em nossas vidas. Começamos a olhar o nosso próprio eu, né? Muitas vezes o que se aparenta por fora não é o que está por dentro. Tem pessoas que vivem de aparência, tem pessoas que vivem uma vida que ela mesmo não se conhece. Amados, quantas pessoas têm vivido uma vida de aparência no seu relacionamento? Quantas pessoas têm vivido de aparência na sua vida profissional, ministerial, pessoal? Pessoas que vivem de aparência, pessoas que não tomaram uma posição a respeito de sua verdadeira identidade, pessoas que têm vivido uma aparência na sua vida cristã. De repente aquilo que ela tem vivido, de repente a vida que ela tem tomada, não é a verdadeira vida que ela deveria tomar, né, no seu íntimo. Ela está tomando incoerências, erros, porque ela tem que parar por um momento e olhar para dentro de si para entender os propósitos que estão tomando. Muitas pessoas têm vivido uma vida que é um verdadeiro engano. Muitas pessoas têm vivido uma vida que tem trazido um certo distúrbio na sua vida relacional com Deus, e não estão parando para se atentar quanto a isso.
como está a sua vida cristã, como está a sua vida conjugal, como está a sua vida espiritual com Deus. Às vezes nós temos que parar um pouquinho e analisarmos para nós entender o que verdadeiramente estamos tomando para nossas vidas. Será que eu como cristão, eu não estou vivendo uma vida de aparência? Será que eu como pai de família, como marido, não estou de repente vivendo uma vida de aparência? Porque às vezes começamos a agir de uma forma que não agrada ao coração de Deus, que está fora do propósito de Deus, não está nos planos de Deus. Então a gente temos que parar e pensar, para nós podermos analisar se não estamos vivendo uma vida de aparência, uma vida que só realmente para fora somos de um jeito, mas lá no íntimo, lá dentro, existe alguma podridão, existe alguma coisa que não está coerente à vontade de Deus, não está de acordo com o projeto de Deus. E eu entendo assim que Jacó, em sua vida, ele começou a tomar algumas posições. Jacó, em sua vida, ele começou a tomar alguns rumos diferentes. Jacó, em sua vida, começou a tomar alguns eixos que foram se encaixando. E Jacó, então, ele começou a tomar 3 posições que eu quero dizer nessa noite para vocês, que nós devemos tomar também como base para nossas vidas. Primeiro, lá Jacó, ele olha para cima. Depois Jacó, ele olha o quê? Para o seu interior, olha para dentro. Depois Jacó olha em sua volta. Amados, quando nós olhamos para cima, nós chegamos mais próximos de Deus. Quando nós olhamos para cima, nós olhamos para o Senhor. Quando nós olhamos para cima, nós colocamos o Senhor para nos guiar, para nos direcionar, para que a vontade de Deus seja derramada sobre nossas vidas, para que nós possamos fazer aquilo que Deus tem como propósito, não as nossas próprias vontades. E quando a palavra de Deus diz assim, com luta você prevaleceu, que Deus dizendo para Jacó, com luta você prevaleceu. Aqui se referia às vezes que Jacó, ele olhou para cima, às vezes que ele olhou para o Senhor. Amados, eu e você temos que olhar para cima, olhar para Deus, olhar para o Senhor, para tomar posições em nossas vidas, para que deixar Deus derramar da sua graça, para que deixar Deus nos direcionar mediante alguns propósitos, mediante algumas situações, mediante um momento de intensidade, um momento de calor, um momento de ira. Nós temos que olhar para cima, deixar com que Deus derrame o seu querer e a sua vontade. Muitas vezes nós não olhamos para cima e tomamos as nossas próprias vontades. Então, quando nós olhamos para cima, assim começamos a pegar alguns itens de Jacó aqui. Quando ele olhou para cima, olhou para Deus, nós entendemos então que nós olhar para cima é falar: Deus, faça a sua vontade. Deus me ensina a agir mediante essa situação. Deus, derrama da sua graça. Deus me fortalece nesse momento de dificuldade. Deus, que eu possa não pecar mediante essa situação. Deus, que eu possa continuar lutando e perseverando, porque o desânimo está batendo na minha casa, na minha porta. Deus, que eu possa permanecer sendo um servo fiel e justo. Deus, que eu possa continuar sendo um pai exemplar dentro da minha casa, com a minha família, os meus filhos. Deus, que eu possa ser um cristão de aparência, mas aparência não na casca por fora, mas uma verdadeira aparência que brota do coração de Deus para a minha vida. Nós temos que olhar para cima e falar: Deus, direciona a minha vida. E Jacó então começou a tomar algumas posições como essa, olhava para cima, e isso começou a mudar então a sua vida. Outro fator é olhar para dentro. Eu entendo que olhar para dentro é como se Deus colocasse em nossa frente um espelho, mas um espelho espiritual, um espelho diferente. Se você colocar na frente de você um espelho, certamente você vai ver, como você é, vai ver a sua feição, vai ver o seu jeito, você vai conseguir analisar isso. Mas eu estou falando de um espelho diferente, é como se colocasse um espelho espiritual, e você visse o seu interior, e você pudesse ver para dentro de você. Olhar para dentro de nós é lutar contra a própria natureza. Jacó, você pode me passar um pouquinho de água, irmão, faz favor? Jacó, ele olhou para dentro de si. Jacó se identificou ali e viu algo que estava na sua vida. Jacó, ele começou a analisar a vida, o modo de vida que ele estava tomando. Jacó, ele começou a analisar as situações, os erros que ele tinha cometido. E quando nós olhamos para dentro, então começamos a analisar a vida que estamos tomando, a postura que estamos tomando, a situação que estamos vivendo, que estamos agindo, da forma que estamos agindo. Obrigado, meu irmão. E nós temos então que aprender a olhar para dentro. Aleluia. Olhar para dentro é olhar para a nossa própria natureza. Olhar para dentro é analisar os nossos feitos. Olhar para dentro é analisar o nosso tipo de atitude que estamos tomando, a vida que estamos levando. Olhar para dentro é analisar os nossos próprios feitos, analisar a postura que estamos tomando em algumas situações.
Muitas vezes nós agimos de qualquer forma e achamos que está correto. Muitas vezes agimos de algumas formas que nós denominamos que está certo. Mas como diz a palavra, nós olhar para dentro e analisar a nossa vida, analisar a nossa postura, analisar a forma que estamos tomando, é se encontrar consigo mesmo. Porque quando nós nos encontramos com nós mesmos, encontramos com Deus, porque Deus nos criou de uma natureza, Deus nos deu uma identidade. Então, quando nós nos encontramos com nós mesmos, é olhar diretamente para o Senhor. É necessário, meus amados, é necessário, meus queridos, que nessa noite nós olhamos para cima, colocamos nossa vida mediante a presença de Deus, colocamos nossa vida mediante a vontade de Deus, mas olhamos para dentro, para que possa haver transformação, para que possa haver mudança de vida em nosso caráter, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, para que Deus possa mover, né, a sua presença, o seu querer em nossas vidas, em nossos corações. Deus fala assim para Jacó: qual o seu nome? Amados, eu entendo aqui, né, voltando lá no comecinho da Bíblia, quando Deus disse, né, para Adão. Deus pergunta assim para Adão: Adão, por acaso você comeu do fruto da árvore que eu as proibi? Quando Deus pergunta isso para Adão, Deus sabia que Adão tinha comido o fruto, mas mesmo assim ele pergunta: Adão, por acaso você comeu do fruto da árvore que eu as proibi? Agora aqui Deus faz uma pergunta também, né, onde você faz uma pergunta para Jacó: qual o seu nome? Amados, Deus sabia quem era Jacó. Deus nos conhece perfeitamente. Deus sabe tudo o que se passa em nossa vida. Mas mesmo assim, ele ora para Jacó e pergunta: qual o seu nome? Aqui nessa passagem, o que Deus queria é que Jacó reconhecesse a sua identidade. Aqui nessa passagem é que Deus queria que Jacó olhasse para dentro de si. Deus queria que Jacó reconhecesse os seus erros e tirasse as máscaras que estavam em sua face. Muitas vezes levamos a vida de alguma forma que não nos reconhecemos. Muitas vezes agimos de alguma forma que não é a nossa verdadeira identidade, a verdadeira que vem do alto, a verdadeira identidade que vem dos céus. Às vezes levamos algumas identidades no qual nós criamos em nossas vidas, alguma identidade no qual nós tomamos como postura em nossas vidas, alguma identidade no qual nós colocamos para nós, na nossa vida, mas não a identidade no qual Deus, né, nos criou. Então Deus pergunta assim para Adão: qual o seu nome, né, qual a sua identidade, ou seja, o que você tem feito, de que forma você tem vivido, como você tem agido, o que você tem feito, né, com os propósitos que eu tinha para você. Amados, Deus estava dizendo, em outras palavras: olha para dentro, veja o que você tem feito da sua vida. Qual o seu nome, qual a sua identidade? E quando Jacó olhou para dentro de si, reconheceu o que tinha feito da sua vida, reconheceu as atitudes que tinha tomado, reconheceu o seu nome, reconheceu a posição que ele tinha levado, reconheceu os inimigos que ele tinha adicionado em sua vida, reconheceu as posturas que ele tinha tomado. Qual o seu nome? O que você tem feito? De que forma você tem vivido? De que forma você tem agido? O que você tem feito com as bênçãos que eu quero derramar sobre a sua vida? O que você tem impedido de eu derramar a graça sobre a sua vida? Qual o seu nome? E o último fator lá é olhar para em volta. Então nós olhamos para Deus, crendo que Ele é o nosso Senhor. Olhamos para dentro de nós, sabemos que Deus quer nos transformar. Agora nós olhamos em nossa volta. Amado, olhar em nossa volta é ter um relacionamento agradável. É ter um relacionamento no qual nós entendemos. E nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que ter uma vida de santidade, nós temos que ter uma vida no qual nós procura paz com todos. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que ter uma vida, então, que nós tentamos ter paz para com todos, com os irmãos. Muitas vezes nós vivemos uma vida, né, só guardando rancor no nosso coração, mágoa, ódio. Muitas vezes levamos uma vida que só sabemos reclamar, murmurar, só sabemos desagradar com as coisas que acontecem, né? Nunca estamos satisfeitos, nunca estamos plenamente se agradando com aquilo que estamos vivendo, sempre murmurando, reclamando com todos, reclamando com tudo. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos olhar em nossa volta, né? Agradecer pelo aquilo que nós temos, agradecer pela família que nós temos, agradecer pelo emprego que nós temos, agradecer pelos amigos que temos, agradecer pelos irmãos que temos, né? E mesmo que porventura algumas situações venham acontecer em nossas vidas, né? Sabemos que eu e você vamos passar por alguma adversidade, vamos passar por algumas situações,
né, que vai trazer uma certa dificuldade nas nossas vidas, vamos passar por algumas situações constrangedoras, mas a Bíblia nos ensina assim, a crescer quanto a isso, né, a entender que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, se agrade com isso, tenta mudar a situação, tenta então levar a paz, tenta levar então a tranquilidade mediante a situação, mas não se queixa, não murmura, não reclama, e muitas vezes tomamos postura diferente. Muitas vezes esquecemos de olhar em nossas voltas. Jacó estava sendo convidado a olhar para cima, Jacó estava sendo convidado a olhar para o seu coração, para dentro de si, e Jacó estava sendo convidado a olhar em sua volta. O que ele tinha feito com a sua família, o que ele tinha feito com o seu irmão, que atitude ele tomou para com o seu tio, né? O que ele tinha feito com a sua vida. Deus nessa noite está cuidando para que nós olhemos para o nosso interior, para que nós possamos analisar alguns feitos que estamos tomando, algumas atitudes que estamos tomando, e então começar a olhar nossas voltas. De que forma as pessoas pensam ao meu respeito, né? O que eu tenho feito então para agradar, para mudar a situação? Muitas vezes, né, falamos que fulano é errado e a atitude de cicrano não foi correta, e nós temos que entender então que, e eu, o que eu tenho feito para mudar então esse quadro? E eu o que eu tenho feito para que essa história mude então, para que tenha uma ação diferente, para que tenha uma correspondência diferente? Orar em volta é ter um relacionamento agradável. Jacó encontrou sua identidade, né, e passou então a experimentar, né, um novo nome. Jacó mudou a sua identidade, se encontrou na sua identidade e passou a encontrar e viver uma nova vida, né, como Israel, como um lutador, como alguém que teve a sua vida transformada, como alguém que estava experimentando o sobrenatural de Deus. Amados, quando nós então olhamos para cima, quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos em nossas voltas, entendemos então assim que o agir de Deus está sendo derramado, estamos experimentando algo sobrenatural, algo que nós vamos então começar a se corresponder, porque nós já teve mudanças, né, que vêm de cima para baixo, mudanças que vêm de dentro para fora, mudanças que nós temos que obter em meio à caminhada cristã, que é necessário, posturas que viemos tomar. Aquele que vivia fugindo, aquele que vivia criando contendas, passou por um processo de metamorfose, passou por um processo de transformação, passou por um processo de mudança em sua vida. Vivia numa vida fugindo dos seus problemas, vivia numa vida fugindo de sua vida, vivia numa vida fugindo das contendas que ele vinha criando, mas agora passou a experimentar o sobrenatural de Deus. Você quer viver uma vida de paz, tranquilidade, uma vida de sucesso? Então começa então a analisar alguns feitos, algumas fases que tem tomado sobre a sua vida. Muitas vezes fugimos de muitas coisas, muitas vezes fugimos de muitas situações que criamos. Fugimos de pessoas, da realidade da vida e até de Deus. Fugimos até da presença do Senhor. Mas nós temos que entender que temos que passar por uma situação para que haja uma transformação, uma metamorfose nas nossas vidas. Jacó ele passou pelo Vale de Jaboque. Temos que ter essa mudança de vida. Passar pelo Vale de Jaboque, onde há um encontro com Deus, onde Deus nos encontra e muda nossos corações, onde Deus muda a nossa vida. O Vale de Jaboque é mudança de vida. Você já passou pelo Vale de Jaboque? Você já teve um encontro com Deus? É necessário que eu e você passe pelo Vale de Jaboque para que haja mudança nas nossas vidas. Amados, quando eu digo passar pelo Vale de Jaboque para que haja mudança, é a verdadeira mudança. É um encontro real com Deus. É algo que Deus vai mudar no seu interior. É algo que você vai analisar mediante a postura que tem tomado, mediante a situação que tem tomado. Às vezes precisamos ser quebrados, assim como Jacó foi, para sermos abençoados. Às vezes é necessário que Deus, né, mexe com as nossas estruturas para que possamos alcançar a bênção de Deus. Mas é necessário que você compreenda que há a necessidade de passar pelo Vale de Jaboque. O Vale de Jaboque é lugar de confronto com a nossa identidade. O Vale de Jaboque é lugar de confronto com a sua identidade. O Vale de Jaboque é um lugar de Peniel, é um lugar onde nós devemos encontrar Deus face a face. Amados, em Peniel não importa aquilo que nós temos, mas aquilo em quem devemos ser, aquilo que verdadeiramente devemos ser. E muitas vezes colocamos a posição de vida, muitas vezes colocamos a atitude que temos tomado até então, muitas vezes colocamos o que possuímos como prioridade, mas aquilo que nós precisamos ser é que conta em Peniel. Quando temos um encontro com Deus, Deus muda o nosso interior. Quando temos um encontro com Deus, Deus muda aquilo que, a vida que temos vivido até então. Quando temos um encontro com Deus, Deus muda aquilo que estava em nossas vidas até então, porque nada importa, e apenas a transformação que Deus vai fazer. Diga assim então na sua casa, diga assim agora você: eu preciso mudar. Você tem que dizer para o seu interior, você tem que dizer para si mesmo:
Eu preciso mudar. E às vezes falando, mas por que eu preciso mudar? Amados, passar pelo Val de Jaboque é reconhecer que precisa mudar. Só quem passou pelo Val de Jaboque reconhece que precisa ser mudado. Eu preciso mudar. Eu todos os dias preciso mudar. O problema é que muitas vezes precisamos que tudo e todos precisam mudar, menos eu. Passar pelo Val de Jaboque é entender, eu preciso mudar. Eu preciso de uma transformação na minha vida. Eu preciso mudar o meu relacionamento. Eu preciso mudar o meu casamento. Eu preciso mudar a maneira com que eu me porto com as pessoas. Eu preciso mudar a minha vida cristã. Eu posso melhorar. Às vezes quando achamos que não temos nada que melhorar, é que ainda não passamos pelo Val de Jaboque. É que ainda não tivemos em Peniel. É que ainda não encontramos Deus face a face. É que ainda não tivemos um encontro verdadeiro e real com o Senhor. Eu preciso de mudança, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso que Deus toque na minha vida, eu preciso que haja uma transformação no meu relacionamento, eu preciso que haja uma transformação na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, eu preciso que haja uma transformação no meu caráter, eu preciso que Deus transforme a minha vida, porque a cada dia eu posso mudar, a cada dia eu posso se transformar melhor, a cada dia eu posso ser uma pessoa melhor, a cada dia eu posso deixar com que Deus mova algo no meu coração, algo na minha vida. Por que há muitos divórcios? Por que há muitas contendas em meio a povo que se denomina cristão? Por que há muitas situações que ainda está escandalizando a vida cristã? Porque muitas pessoas ainda não passou pelo Val de Jaboque e não reconhecem que tem que haver mudança na sua vida. Queridos, infelizmente, nós temos vivido num tempo de pandemia, num tempo de situação que muitas pessoas estão enfrentando essa dificuldade, não só da enfermidade, dizemos assim, que vem espalhando aí, esse vírus que tem espalhado, mas também financeira e outras situações. Só que as pessoas, quando ela reconhece verdadeiramente que precisa mudar, ela consegue passar por algumas dificuldades e vencer isso. Por que ainda há muita dificuldade nos relacionamentos? Porque as pessoas não entendem que num relacionamento, num casamento, numa vida a dois, a mudança tem que começar quem? Em mim. No meu casamento, para que meu casamento seja melhor, para que minha vida conjugal seja melhor com a minha esposa, para que meu relacionamento na minha casa, com os meus filhos seja melhor, tem que começar em mim a mudança. Eu preciso mudar. Muitas vezes eu acho que o erro está na minha esposa, muitas vezes eu acho que o erro está nos meus filhos, mas eu esqueço de olhar para o meu próprio coração, para o meu próprio eu, para dentro de mim, assim como Jacó olhou para dentro de mim, para que então assim eu possa entender a identidade que eu estou tomando e a verdadeira identidade que eu tenho que tomar. Eu preciso mudar. Por que profissionalmente, de repente, eu estou batendo a cabeça, não há um crescimento, não há vitória no meu trabalho, eu não consigo avançar, não consigo crescer? Porque talvez o erro está em mim. Às vezes eu sempre estou colocando um erro na empresa, no patrão, nas pessoas que eu estou convivendo meio ao trabalho, mas eu esqueço de olhar para dentro de mim mesmo. Às vezes a atitude que está errada é de mim, parte de mim, e eu começo a acusar, começo a questionar, começo a colocar, então, sempre o erro nas pessoas, mas tem que haver mudança em mim. Às vezes eu coloco erro no meu ministério, coloco erro nas pessoas que estão me cercando do meu ministério, mas de repente o erro está em mim mesmo. Por que meu ministério não está avançando? Por que de repente dentro do meu ministério as coisas não estão fluindo? Por que as pessoas estão desistindo? Porque eu esqueço de olhar para dentro de mim mesmo. E às vezes a mudança tem que começar em mim. Às vezes o problema do relacionamento com os amigos, com as pessoas, com os irmãos não estão agradável. E eu começo a questionar as pessoas, mas tem que haver mudança primeiramente em mim. É necessário então que eu reconheça que eu preciso mudar, eu preciso ser mudado, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso me tornar um marido melhor, eu posso me tornar um filho melhor, eu posso me tornar um cristão melhor, eu posso me tornar uma ovelha melhor, eu posso me tornar um pastor melhor, eu posso me tornar um empregado melhor, eu posso me tornar um patrão melhor, eu posso me tornar um filho de Deus melhor, eu posso crescer, eu posso ser mudado, eu posso ser transformado. E Jacó, ele reconheceu que precisava de mudança. Jacó, ele reconheceu que havia necessidade de ser transformada a sua vida. Jacó, ele olhou para dentro de si e ele viu ali que precisava com que Deus mudasse aquela sua história, mudasse a sua vida. Passar pelo Val de Jaboque é olhar para dentro de si e reconhecer essa necessidade dessa transformação. É entender que precisa ser transformado. Mesmo que muitas vezes estamos agindo de forma correta, mesmo que muitas vezes o casamento vai bem, mesmo que muitas vezes sua vida profissional está bem, mas é você entender
que você precisa, com que Deus a cada dia venha tocando em seu coração e venha te fortalecendo, venha abençoando, venha modificando, venha fortalecendo, venha derramando graça. É isso entender, né, que nós precisamos passar pelo Val de Jaboque. Felizmente tivemos muitas situações adversas em meio ao povo cristão, mas o erro não vem do coração de Deus. O erro não está em você ser cristão. O erro não está em você ser crente. O erro não está em você ser um pastor, você ser um líder, você ser uma ovelha, né, cristã. Não, o erro não está. O erro está na pessoa ainda que não passou pelo Val de Jaboque, não entendeu que precisava de transformação na sua vida. E enquanto não entender isso, vai haver incoerências, vai haver erro, vai haver situações que vai escandalizar. Mas isso não parte do modo geral da presença de Deus. Isso não vem da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja verdadeira. Isso não vem do propósito de Deus. Isso não vem do coração de Deus. Isso vem de cada um ainda que ainda não reconheceu e precisa ser transformado, e precisa passar pelo Val de Jaboque, e precisa ter um encontro com Deus, e precisa ter uma transformação na sua vida. Jaboque quer dizer travessia, mas também quer dizer esvaziamento. Porque quando nós estamos em Jaboque, nós precisamos nos esvaziar, tirar tudo aquilo, então, que passamos, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que estava em nossas vidas. Nós temos que nos esvaziar, nós temos que encontrar nossa verdadeira identidade. Isso é somente com Jesus, isso é somente no Val de Jaboque. Como encontrar a sua verdadeira identidade? Em Jesus, passando pelo Val de Jaboque, aceitando a transformação, olhando para dentro. A vida com Deus, ela não é uma opção para alcançar a verdadeira felicidade, mas ela é a única opção. Não há outro caminho, não há outra direção, não há outro agir, não há outra situação que temos que tomar, somente com Jesus. E nós temos que entender isso. Muitas vezes procuramos nosso próprio caminho, muitas vezes procuramos nossos próprios feitos, muitas vezes procuramos nossas próprias direções, muitas vezes procuramos nossos próprios desejos. E nós temos que entender então que a vida com Deus nos traz a verdadeira felicidade. E esse, né, não é uma opção de caminho, é o único caminho. É estar na presença do Senhor, é buscar a presença de Deus, né? É saber que vamos ter dificuldade, vamos ter adversidade, vamos enfrentar situações que muitas vezes nós não vamos compreender o porquê, mas nós temos que entender que Deus é o verdadeiro caminho, o único caminho, o caminho da felicidade. Não há outro caminho que nos traz felicidade. Podemos passar momentânea felicidade, mas a verdadeira felicidade vem de estar na presença do Senhor. Nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que nos impede de estar em sua presença. Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de crescer na sua presença. Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que tem trazido retardamento de crescimento na presença de Deus. Muitos cristãos não têm crescido, pessoas que dominam, filho de Deus, não têm crescido espiritualmente, porque não tem tirado aquilo que está em sua vida ainda, que é necessário para que haja crescimento, para que haja uma maturidade cristã, para que haja um fortalecimento, que a bênção de Deus venha a ser derramada, né, e venha a ser mudado, transformado de uma forma geral. Eu e você precisamos nos esvaziar. Eu e você precisamos ser transformados. Eu e você precisamos passar pelo Val de Jaboque. Eu e você precisamos ter um encontro com Deus. Mas para isso nós precisamos estar ali, para isso nós precisamos olhar para dentro de nós. Para isso nós precisamos então abrir nosso coração, para que Deus então venha derramar da sua graça, da sua presença, e nós venhamos ser totalmente transformados. Lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2 diz: não se amolde segundo ao padrão do mundo, né? Mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Não se amolde segundo o padrão do mundo, é você não fazer aquilo que de repente está no seu desejo, na sua vontade. É de repente você fazer aquilo que você denomina correto e certo, mas a vontade de Deus. Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós colocamos a palavra de Deus, né, como padrão de vida para nós, então começamos então nós devemos analisar cada fato, deixar Deus entrar nos corações e transformar, para que venhamos viver então de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Porque muitas vezes nossa vontade aparentemente nos traz uma certeza de ser correta, de ser do jeito que nós achamos que deve ser tomada a atitude, mas não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com o padrão de Deus, não está de acordo com o padrão da palavra de Deus. Porque nós não analisamos a Escritura, não analisamos a palavra de Deus, nós não nos refletimos segundo o propósito de Deus. Se queremos receber mais de Deus, se queremos receber mais da presença do Senhor, é primeiro então nós esvaziarmos, tirar tudo aquilo que está em nossas vidas. Por que eu aceito Jesus? Por que eu declaro Jesus como Senhor Salvador? Por que eu me batizo e ainda tenho vivido a mesma vida? Ainda tenho vivido do mesmo jeito?
que antes de me converter eu vivia? Por que muitas vezes eu declaro que Jesus é meu Senhor e Salvador, declaro que sou cristão, declaro o amor de Cristo sobre a vida, e ainda tenho vivido da mesma forma? Porque eu não tenho se esvaziado. E para que Deus possa derramar sobre a sua vida, você venha ser cheio, primeiramente você precisa se esvaziar, tirar tudo aquilo que está em seu coração, tirar tudo aquilo que está na sua vida, tirar tudo aquilo que está impedindo do que você receba de Deus. Enquanto você não esvaziar, enquanto você não tirar da sua vida a amargura, a tristeza, o rancor, o ódio, a mágoa, tirar da sua vida tudo aquilo que está impedindo de você ser transformado pela presença de Deus, você não vai ser. Primeiro então se esvaziar. Lança fora do seu coração, lança fora da sua vida, lança fora, tudo aquilo que está impedindo de você crescer, como filho de Deus, crescer dentro do propósito do Senhor. Se esvaziar deixar Deus limpar o coração. Se esvaziar deixar Deus entrar na sua vida. Se esvaziar ouvir a palavra de Deus e meditar nela. Se esvaziar deixar com que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua vida. Se esvaziar fazer a vontade de Deus. Se esvaziar sempre ouvir a voz do Senhor na sua vida. E é necessário que eu e você venhamos tomar uma postura diferente, para que Deus então possa manifestar da sua graça, da sua presença, assim como Jacó. Jacó olhou para cima e viu a presença de Deus, se aproximou do Senhor. Jacó olhou para dentro de si, para seu coração, e se olhou no espelho e viu sua identidade. Jacó olhou à sua volta e percebeu que precisava ser mudado. Vemos que Jacó, ele foi perseverante em sua bênção. Jacó, ele lutou a noite inteira, ele perseverou no seu cansaço, ele venceu a intensidade da luta. Jacó, ele venceu até quando a sua coxa foi deslocada. Jacó, ele perseverou. Sabe por que muitas pessoas não têm alcançado a bênção? Porque não têm perseverado, desiste facilmente. Não, mas eu já estou aqui há tantos anos, não recebi bênção nenhuma. Porque eu não acredito na graça de Deus, porque eu estou passando por uma dificuldade, uma enfermidade. Porque eu já tenho feito os passos proféticos na terça-feira, crendo, um milagre ainda não recebi. As pessoas não perseveram, desistem facilmente. Amados, é necessário que eu e você persevera para que a bênção seja derramada sobre nossas vidas. Jacó, ele não deixou que o anjo subisse sem que a sua bênção fosse derramada, sem que ele alcançasse a transformação. É necessário que eu e você persevera. É necessário que eu e você não desista. É necessário que eu e você permaneça firme e forte. É necessário que eu e você, em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de adversidade, não venha desanimar, não venha olhar os problemas, mas venha crer que Deus está no controle, que Deus está manifestando de uma forma em nossas vidas, que mesmo sem nós compreender, mas temos que ter essa convicção em nosso coração, a certeza de que Deus está operando. E Jacó lá no Val de Jaboque, ele sabia que Deus estava ali. Ele sabia que Deus estava operando, ele estava cansado, ele estava intenso já com aquela luta, mas ele não desistiu, ele não deixou com que o anjo subisse sem que a sua bênção fosse derramada. Amado, eu e você temos que perseverar, temos que lutar, temos que guerrear, temos que permanecer firme. Mas eu não quero mais, porque a situação aconteceu em minha vida. Eu não quero mais porque eu ando desanimado, angustiado. Eu não quero mais porque passei por alguma dificuldade financeira em minha vida e eu acho que não dá mais. Desistimos facilmente da bênção de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer algo profundo para o seu coração. O que Deus tem para a sua vida é algo grande, porque o nosso Deus é grande. Deus tem algo precioso. Deus tem algo que muitas vezes nós não compreendemos, amado, mas quando acreditamos nesse propósito de Deus, somos transformados e alcançamos a misericórdia, a graça de Deus e o sobrenatural. E eu estou dizendo de bênção grande, não só espiritual, porque eu creio que Deus tem bênção espiritual nas nossas vidas, claro que tem, e isso é satisfatório. Mas Deus tem bênção também, amados, para que você venha alcançar a sua casa própria, para que você venha alcançar o seu projeto, o seu sonho, aquilo que você tem que colocar diante da presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Sabe por que muitas vezes não alcançamos o milagre? Porque nós duvidamos, achamos que Deus pode fazer na vida das pessoas. Deus pode fazer na vida de Esaú, mas Deus não pode fazer na vida de Jacó. Achamos que Deus pode fazer na vida de fulano, mas Deus não pode fazer na minha vida. Às vezes duvidamos que Deus pode manifestar com a sua graça, então começamos a agir com a força do nosso próprio braço e não crendo no poder de Deus. Muitas pessoas não estão rompendo porque não são perseverantes, porque não crê na graça de Deus, porque não crê no milagre de Deus, porque não crê que Deus é um Deus de promessa, um Deus de milagre. Ao lutar com Deus, Jacó não prevaleceu por causa da sua força.
Ao lutar com Deus, Jacó não prevaleceu por causa da sua capacidade. Ao lutar com Deus, Jacó não prevaleceu por causa da sua habilidade. Mas Jacó prevaleceu por causa da sua fraqueza. Enquanto nós estivermos lutando pela força do nosso próprio braço, não vamos vencer. Às vezes nós queremos ser forte e fazer as coisas com a força do nosso próprio braço. Enquanto o próprio Paulo diz, quando estou fraco é que estou forte. Quando estou fraco, é necessário que nós nos derramamos na presença de Deus. É necessário que nós nos colocamos na presença de Deus como pessoas que precisam receber da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, e não querer ser forte mediante os problemas. Não querer ser forte a ponto de falar, vou com a força do meu braço mesmo, eu vou lutar, né? Eu sempre venci, eu sempre lutei, eu consigo. Não, eu preciso de Deus, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso que Deus me molde, eu preciso que Deus me transforme, eu preciso olhar para cima, eu preciso olhar para dentro, eu preciso olhar à minha volta, eu preciso que Deus derrame do seu poder, da sua graça, porque eu não consigo, porque eu não posso, mas Deus pode. Amados, e nessa noite nós vamos entender que Deus quer transformar o nosso íntimo. Deus quer transformar a nossa vida. Não importa a vida que você tem levado, não importa o jeito de vida que você tem tomado, não importa como você tem agido como pai de família, como esposa do lar, não importa como você tem agido como cristão até então, não importa a vida que você tem tomado mediante a líder, chefe, ou o jeito que você tem vivido até então, mas Deus pode transformar a sua vida. Deus pode lhe transformar, né, como um lutador, como um vencedor, assim como Jacó foi. Mas é necessário que nós olhamos para Deus, é necessário que analisamos nosso coração, é necessário que tomamos postura mediante a horizontal. Eu e você podemos nessa noite ser transformados, se tão somente assim você crê no poder de Jesus e deixar com que Ele mude o seu caráter, mude a sua vida, mude o seu íntimo, no nome do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Assim como Jacó recebeu da transformação, assim como Jacó recebeu, foi um dos maiores, né, a gente vemos assim que Jacó, ele foi um dos maiores patriarcas da história, né, não somente por sua vida, por sua trajetória, mas por sua história de transformação. E isso, então, nos traz um grande aprendizado nessa noite, para que possamos assim, então, entender que Deus tem projeto, Deus tem propósito, Deus tem milagre nas nossas vidas. Deus tem milagre na sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando, no nome de Jesus, profetizando sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu gostaria que você, na sua casa, no nome de Jesus, nessa noite, pudesse fechar o seu... pudesse se colocar na presença de Deus de uma forma especial, né, crendo que Deus está presente aí no seu lar, Deus está presente aí na sua casa, Deus está presente aí com você nessa noite, e de repente você pode olhar para algumas situações que tem tomado, para algumas posições que tem tomado na sua vida, de repente você pode olhar e tem tomado algumas posições erradas, e achar que Deus não se agrada, né, com a sua vida, mas saiba assim que Deus, Ele quer mudar a sua história nessa noite. Saiba que Deus quer mudar a vida que você tem tomado. Se você tem sofrido com algumas adversidades, com alguns problemas, Deus quer mudar nessa noite essa história, creia nisso, tá? Então, coloque de uma forma especial na presença de Deus, feche os seus olhos, né, abra o seu coração, olhe nesse momento para o Senhor, olhe para dentro de si, deixa com que Deus manifeste da sua graça, para que então assim você possa ser abençoado no nome de Jesus. Querido Pai, Deus bondoso, fiel, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que manifesta milagre, Deus que derrama sobrenatural. Ó Deus que nos traz transformação em nosso coração. Te louvamos, Pai, porque cremos que há palavras, ó Pai, no nome de Jesus, que vêm para mudar nosso caráter. Há palavras que vêm para mudar nosso íntimo. Há palavra que vem para nos transformar, nos fortalecer. Mas a sua palavra é uma palavra transformadora, ó Pai. A sua palavra é uma palavra, ó Pai, no nome de Jesus, que não traz apenas um aprendizado, mediante aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo, ó Pai, no nome de Jesus, que escutamos. Mas cremos que a tua palavra é uma palavra, Pai, que mexe com o nosso coração. Mexe, ó Pai, no nome de Jesus, trazendo transformação na nossa vida, na nossa postura, no nosso meio cristão, na nossa vida que temos tomado. Ó Pai, no nome de Jesus, então que essa palavra venha moldar os corações, que essa palavra venha fortalecer vida, essa palavra, Pai, venha alcançar essa vida que está aí nessa casa, nesse lar, ó Pai, através dessa live, no nome de Jesus, e venha trazer transformação, ó Pai, para esse pai de família, para essa esposa, ó Pai, no nome de Jesus, que tem desacreditado da palavra, para esse filho que tem desanimado, ó Pai, tem se enfiado em lugares errados, situações erradas, para esse casamento perturbado, ó Deus, no nome de Jesus, para essa vida profissional acabada, para essa situação, ó Pai, que tem trazido desânimo em meio
creio, ó Deus, no nome de Jesus, a essa família, tem trazido desgaste, ó Pai, no nome de Jesus. Eu profetizo, ó Pai, no nome de Jesus, nessa noite, da tua presença agindo, transformando, ó Pai, tocando os corações sendo amolecidos, corações sendo aquebrantados, corações, ó Pai, no nome de Jesus, se entregando totalmente a Ti, ó Deus, no nome de Jesus, mudando a história, ó Pai, transformando essa vida, ó Pai, no nome de Jesus. Jacó não é mais a sua identidade, ó Pai, mas o Senhor já está trocando o nome, o Senhor já está trocando, ó Pai, no nome de Jesus, essa vida, derramando a Tua graça, sendo, ó Pai, no nome de Jesus, filho do Senhor, filha do Senhor, ó Pai, moldado segundo o Teu propósito, o Teu querer, ó Pai, alcance essa família nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, alcance, ó Pai, esse homem, ó Pai, que se encontra desamparado, não sabe agir, ó Pai, de repente ele está desanimado, angustiado, Pai, porque tem feito coisas erradas, de repente ele tem traído a sua esposa, de repente, ó Deus, no nome de Jesus, ele tem agido de forma incoerente, errada no seu trabalho, mas queremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de transformação, queremos que o Senhor é um Deus de milagre. Talvez essa mulher, ó Pai, no nome de Jesus, estava desacreditada já, ó Deus, dos seus propósitos, da sua vontade, talvez ela tenha sofrido no seu lar, talvez ela tenha sofrido com seus filhos, ó Pai, ó Deus, no nome de Jesus, mas nessa noite, ó Pai, sabemos que a Tua mão é uma mão paradora, uma mão, ó Pai, no nome de Jesus, no qual a Sua palavra diz, Pai, que não permite que um filho seu permaneça prostrado, mas a Tua mão levanta, porque creia, ó Deus, no nome de Jesus, na transformação, ó Deus, no nome de Jesus, e colocamos a cada família, a cada filho, a cada cristão, a cada homem e mulher, ó Pai, mediante a Tua presença, ó Pai, que seja uma palavra transformadora aos corações, que seja uma palavra viva, ó Pai, porque queremos que a Tua palavra é uma palavra viva, não é uma palavra, Pai, apenas para aprendermos, para nos ensinar algo, mas é uma palavra, Pai, que vem trazer transformação, uma palavra que mexe, ó Deus, no nome de Jesus, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que traz transformações aos corações, às famílias, nos relacionamentos, ó Pai, e por isso te glorificando, ó Pai, por isso te exaltamos, bendizemos, Pai, por isso que estamos nessa noite com nossos corações quebrantados, abertos, para sermos transformados, ó Pai, mediante ao Teu poder e a Tua presença, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, ó Pai, amém, queridos, tenham uma boa noite, que Deus abençoe, que Deus derrame graça, poder, que venhamos permanecer nesse espírito e que venhamos ter uma vida, em nome de Jesus, guiada pela presença do Senhor, em nome de Jesus, amém.